primeiro trailer de Arcane. Até bugou aqui, gente. Ixi, espera aí. Quando eu era criança. Quando você era criança, você tinha... Nem sei o que falar. Ah, não, essa não é a voz da Dix. É da irmã dela, né? Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente tinha uma brincadeira. Eu fingia afugentar os próprios monstros. Incrível. Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Aham, Então surgiu sei. um monstro de verdade. Que bom, que bom. Eu tenho que Meu encontrá-lo. querido... Você atende por ambos. O mundo está ficando cada vez menor. Lá em cima, na Oh, superfície, bonito pra caramba. Mas eu os já vi lagouteiros mais... estão nos deixando cada vez mais Nossa, para essa trás. arte. Mano, eu acho essa mulher que muito descobri bonita. uma coisa muito incrível. Um jeito de usar magia através da ciência. Você não entende o que está em jogo. O poder não vem Nossa, para muito aqueles que bonito, nasceram mais caramba. fortes. Ele vem para aquele que farão de tudo para tê-lo. Você está se imaginando um herói? Então, o que Incrível, está mano. esperando? Mais vidas podem ser perdidas. Quando lançou, nem A lembro mais. subferia não pode ser controlada. Então temos que entrar à força. O que você fez com a minha irmã? Vou dizer que mandou um boi. Nossa O senhora. ciclo de violência nunca vai parar. Ela nunca vai ser a mesma. Eu preciso tentar. Diz, nem um pouco louquinho. Você tem um bom coração. Jamais perca isso. Mas ela era muito fofa quando era Deixa a pequena. família. Nós ainda somos irmãs? Nada. Nunca vai mudar isso. Caramba! Mas falando uma coisa, o povo que assistiu Arcane ficou com uma vontade de jogar LoL depois. LoL subindo os números de baixamentos. Ô, mano, mas Arcane dá uma vontade de jogar LoL, aí quando senta você fica, meu Deus, o que eu tô fazendo? Pra quem nunca jogou, né? No caso, eu. Eu nem lembro quando lançou, mas enfim. A última coisa que eu queria é jogar LoL. Oh, mas a série é boa, tá? A animação, nossa senhora, que lindeza. Os personagens são muito bonitos, cada um tem um detalhe. Aquela mulher lá cheia de detalhes no rosto dourado, linda demais. Parece uma personagem de ordem, a Nubie. Ela é assim, só que o olho dela é todo preto. Bom, a gente viu o trailer. E agora a gente vai pro resumo da primeira temporada de Arcane. Que é esse daqui do canal Gustavo Cunha. Lembrando que os links de todos os vídeos que eu tô assistindo vai estar na descrição. É importante vocês ir lá, deixar o like e assistir o vídeo também. Nos becos escuros. Não, legenda. Becos escuros de Arcane. Apertei errado. Era no outro. Nos becos escuros da periferia. Nos becos escuros de Zaun e nos palácios imponentes de Piltover, onde faíscas de revolução se misturam ao brilho da magia e da tecnologia, nasce uma história sobre escolhas trágicas e sobre um poder brutal. Arcane Caramba, esse cara realmente tem voz de
de narrador. LOL não é jogo de gente. Quem joga LOL merece apanhar. Que é isso, homem? Fala assim não. Meus amigos jogam LOL e eles são muito gente fina. Depende da pessoa, porque tem uns que, pelo amor de Deus, você quer dar um soco na cara da pessoa mesmo, mas tem outros que são gente fina. É só saber se conter. Eu sou o tipo de pessoa que tem gente que fica estressada quando perde a partida. Eu não. Quando eu começo a rir da forma humilhante que eu morri. É porque eu acho divertido. Uma saga que não apenas explora a eterna luta entre duas cidades irmãs, mas também entre duas irmãs cujos caminhos se cruzam e se separam, levando a um confronto inevitável. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e hoje é dia de eu e você relembrarmos em que pé a história de Arcane ficou na primeira temporada, né, da Netflix, quais foram os eventos mais importantes e quem são os personagens dessa saga, para que a gente possa chegar com a história fresquinha na cabeça para a segunda temporada que começa agora no sábado. Aliás, a gente tem um aviso de utilidade pública sobre isso, né? Porque a segunda temporada de Arcane vai chegar em 3 atos. Vai começar agora em novembro, né? No dia 9, depois no dia 16 e no dia 23. E esse vai ser o capítulo final de Arcane. Os caras não vão ficar estendendo a história eternamente, né? Nas palavras do co-criador da série, Christian Link, Arcane é apenas o começo da nossa jornada maior de narrativa. Quer ver? Eu vou ver esses vídeos aqui, aí depois eu vou querer ver a Arcane inteira. É a vida. É assim mesmo. Eu sempre assisto as coisas que quando não estão no hype. Caramba, minha descrição está difícil. Oi, Nick, bem-vindo de volta. Com um maravilhoso estúdio de animação que é a Fortich Production. Desde que nós começamos a trabalhar nesse projeto, é linda demais essa animação. Cara, os caras são muito bons. O que significa que a história de Arcane termina com essa segunda temporada, mas Arcane... Você pausa qualquer frame da série, você pode fazer um papel de parede ou um foto de perfil. É apenas a primeira de muitas histórias que nós queríamos contar em Runeterra. A primeira temporada de Arcane mergulha fundo nesse mundo belo e terrível, mostrando a história de Piltover, a cidade do progresso, onde o avanço científico melhorou a vida de todos. Quer dizer... comparar isso aqui com um filme de Mine, misericórdia, Nick. Aí você está querendo humilhar. De todos, menos dos pobres que vivem do outro lado do rio, né, em Zaun, um lugar realmente perigoso. Zaun é um grande distrito subterrâneo aos pés de canyons profundos e vales que cortam Piltover. A riqueza da cidade alta permitiu que Zaun se desenvolvesse em paralelo, né, um espelho escuro e distorcido da cidade acima. Muitas das mercadorias que chegam a Piltover acabam da pobreza e da riqueza, né? De Zaun, e os inventores que consideram que as restrições impostas na cidade brilhante são muito rígidas, descobrem que as suas pesquisas perigosas e voláteis são bem-vindas. Para de comparar coisa subterrânea. A história começa apresentando Vi e Powder, duas irmãs que vivem em Zaun sob os cuidados do Vander, um líder local que atua como um pai para elas, né? Após a morte dos pais das garotas, num confronto entre as forças de Piltover e Zaun, pois não é o pai de verdade. Eu achei que ele era o pai de verdade delas. As irmãs e tenta desde então manter as duas longe de problemas, mas as duas, acompanhadas de um grupo de amigos, passam a fazer pequenas incursões pela cidade alta para praticar pequenos furtos e ajudar, né, a colocar comida na mesa em casa. Um dia, elas recebem uma dica de que existem alguns itens realmente preciosos em um laboratório da superfície, mas durante o assalto, Powder, ainda uma criança, provoca uma explosão com cristais Hextech, que é uma tecnologia que funde magia arcana com ciência, destruindo boa parte do prédio. O que acontece é que o laboratório que as meninas invadiram pertence a um jovem inventor chamado Jace. Ele estava experimentando com essas esferas. Eu amo ele. Eu já vi mágica, porque ele sabe que é possível controlar esse poder, uma vez que quando ele era criança ele próprio foi salvo por alguém que usava esse tipo de magia. Apesar do receio do chefe da uma cena que ele dá um socão no cara, mano. Academia de Ciências de Piltover, o professor Heimerdinger, Jace recebe a ajuda de esse Heimerdinger tá aparecendo agora toda hora em como é que fala? Num anúncio do YouTube. Que ele chegou no jogo aí. Eu não sei se é no mobile ou é no próprio LoL mesmo.
jovem inventor muito talentoso, Victor, que acredita que a magia tem um grande potencial. Então os dois trabalham em segredo e acabam se tornando grandes amigos. Mas o roubo dos cristais coloca as forças de Piltover em alerta e leva ao confronto entre os Enforcers de Piltover e os habitantes de Zaun. Mesmo que o Vander tenha uma relação de cordialidade com a chefe dos Enforcers, a situação do roubo dos cristais se tornou grave demais e para que um culpado possa ser apresentado, Vander resolve se entregar aos Enforcers. Ele liderou a última grande rebelião, que matou muita gente. Primeiramente, a culpa é toda de quem criou esses cristais, que não era pra criar. Então, ninguém mandou criar, e aí o povo foi e roubou. É culpa de quem deixou lá. Dos pais das meninas e sabe o custo alto de uma Ele tá guerra muito bom. com a superfície. Isso, infelizmente, no caminho eles são emboscados e a policial boa, amiga do Vander, é morta por um criminoso chamado Silco. O Silco e o Vander já foram melhores amigos e lideraram a rebelião juntos para libertar a cidade baixa e transformar ela numa nação independente de Zaun, mas os métodos do Silco se tornaram brutais demais com o tempo, o que forçou o Vander a se afastar dele. Então, usando a ciência banida de Piltover, o Silco criou uma substância chamada Shimmer, semelhante a um soro do super soldado com uma para de passar pano pra vilão. usada para dar uma dose de força aumentada sempre que ela deixou a Jinx doidona na cabeça. Powder tenta ajudar a Vi e os outros usando os cristais dela, né? O resultado é simplesmente catastrófico, porque os amigos das meninas são mortos na explosão e o próprio Vander acaba morrendo como resultado. Num acesso de fúria, Vi rejeita e cara, é claro que ela se arrepende logo. Tapão na cara da irmã, que isso, mano? Ela é mais nova, eu sei que dá raiva, mas pelo amor de Deus. Por isso que ela foi embora, menina. Do cabelo vermelho que eu esqueci o nome. Depois, né, e tenta voltar, mas é capturada por um dos guardas dos Enforcers, que foi pago pelo Silco para manter a menina afastada. Ela é então levada para cadeia em Piltover. Desolada e sem apoio, a Powder é atraída para os braços do Silco, que passa a criar a menina como Jinx, o que vai dar origem a uma personalidade extremamente caótica e instável. Os anos se passam e a tecnologia Hextech do Jace transformou Piltover numa cidade ainda mais exuberante, mais impressionante, mas do outro lado, a cidade baixa tá pior do que nunca. Ela é inocente mesmo. O problema é esse cara aí. De Shimmer e agora tem o controle deixou ela doida na cabeça. usando o poder da venda de drogas. Durante um transporte de Shimmer, a gangue do Silco é atacada por uma gangue rival, os Firelights. Infelizmente, esses caras não imaginavam que esse carregamento em questão estava sob a proteção da mais brutal agente do Silco, Jinx. A essa altura do campeonato, velho, a mente da menina tá completamente fraturada. Ela dispara contra amigos e inimigos a arma dela é muito distinção. incrível. Ela se tornou como uma filha pro Silco, além de ser a sua arma mais poderosa. Filha, a gente escuta, é filha, e tem gente que fica chipando esses dois. Como assim, cara? Dá vontade de dar um soco na cabeça da pessoa que faz isso. Eles não são um casal, meu Deus, eles têm um relacionamento de pai e filho. Entende? Pai e filho. No caso do filho não, porque ele é louco. Não tem nem como. Isso aqui não tem nada, gente. Pelo amor de Deus. Nem pai e filho, porque é totalmente tóxico. Pelo amor de Deus. Não, ele só trata como filha. Não quer dizer que é realmente filha dela, eu sei. Enquanto Piltover celebra a sua grandeza numa grande festa, a Jinx lança mais um ataque e invade o laboratório do Jace novamente, roubando uma versão nova e mais aprimorada dos cristais mágicos. O Heimerdinger volta a demonstrar preocupação com o uso indiscriminado da magia, porque ele já viu esse tipo de coisa sair do controle antes, durante um tipo de apocalipse Hextech que aconteceu no passado. Porém, a jovem conselheira Mel tá interessada tanto na tecnologia do Jace quanto no próprio Jace. Ela é uma política muito astuta que consegue persuadir o conselho a destituir o Heimerdinger e nomear o Jace como novo chefe de ciências. E a primeira prioridade desse novo chefe de ciências é recuperar o núcleo Hex que foi roubado, mesmo que isso signifique começar uma guerra, porque o núcleo pode ser usado para construir uma arma de destruição em massa. Jinx se torna então um símbolo de revolta e violência, mas a relação com a irmã vai continuar a assombrar a menina, né? Eis que entra na história a Enforcer Caitlyn, que tá prestes a resolver o caso do roubo, quando o seu chefe ordena que ela simplesmente pare de investigar. O chefe da Caitlyn é justamente o policial corrupto de antes, né, que tinha raptado a Vi. O cara ainda é Vi, o nome dela tá Vi. Caitlyn precisa de alguém que conheça Zaun. V de Vi.
para poder continuar em segredo a investigação dela. E é assim que ela faz um acordo com a Vi, que rastreia a mulher de O chip confiança é o do chip, Silco, é isso aí, eu o que sei que é o causa uma chip. grande É o confusão. chip. Quando Jinx descobre que a irmã ainda tá viva, a mente da menina fica ainda mais perturbada. As irmãs se reencontram, mas a Jinx surta ao ver a Caitlyn. Ela imagina que a irmã levou a polícia atrás dela, e antes que a Vi Ixi. possa explicar, os Firelights chegam e uma grande confusão começa. Eles conseguem capturar o Núcleo Rex e levam a Vi e a Caitlyn como prisioneiras. E nós então descobrimos que o líder dos Firelights é ninguém menos do que Echo, o antigo amigo de infância da Vi, que agora luta ali contra Eu os... sei, nossa, tá, eu já vi a imagem dele, ele é muito, ele não, nossa, eu ia falar uma palavra, foda-se, ele é muito foda, ele é muito foda, ele é bonito pra caramba também. Mano, os personagens, a maioria dos personagens aqui é bonito, cara, como pode? Silco para libertar Zaun. Echo e Gostoso, Caitlyn que bolam é um isso? plano. Ele vai devolver o Núcleo Rex e os Aí dois depois você fala que não é gay, Nick. vão tentar prender o Silco, mas enquanto eles estão cruzando a ponte, os policiais corruptos mandados pelo Silco aparecem. Nesse momento, os Firelights surgem ao mesmo tempo em que a Jinx, que retoma o Crystal Rex, e enquanto a Vi e a Caitlyn escapam, o Echo fica para enfrentar a Jinx. O rapaz hesita em atacar sua antiga amiga, mas a Jinx solta ali uma última bomba e explode tudo ao redor. Jinx sobrevive por pouco e o Silco leva a menina ao seu melhor médico, Sinjad, que é o criador do Shimmer, e ele usa o soro para curar a Jinx Olha, e torna a o cara personagem ainda mais instável. Acontece que o Echo também sobreviveu e foi encontrado pelo professor Graças a Heimerdinger, Deus, se ele que desceu a morresse, Cidade eu Baixa ia para tentar ajudar de alguma forma. a De pistola. volta, Piltover, Caitlyn e Vi informam ao conselho que Silco é o culpado por toda a confusão, mas após esse último ataque, o Jace quer retaliar. A Namors dele, né, a Mel, Eu não sou, agora nem pode falar a verdade. Esse tem um ponto. se mostra relutante. A personagem vem de Noxus, que é um império brutal. Aliás, a mãe da Mel, a poderosa senhora da guerra, Ambessa Medarda, acabou de chegar à cidade. Ela tinha banido a Mel anos atrás por ser mole demais, mas agora o irmão da Mel foi morto por um rival em Noxus e ela quer que a Mel volte pra casa trazendo as armas Hextech de Piltover. Pois é, velho, a coisa acaba de Agora não vai ficar mais com o complicada. namoradinho, né, mulher? Vai se une ao Jace e os dois invadem uma das bases do Silco usando as suas armas icônicas do jogo. Ai, O que Jace lindo, cria um mano. martelo Hextech gigante que se transforma num canhão laser, mas ele acaba acertando uma criança inocente. Ele então procura o Victor e diz que talvez o Heimerdinger estivesse certo. Magia é perigosa demais, mas o Victor tem os seus próprios problemas. Ele tá morrendo por causa de uma doença de longa data e Porra, criou um mano, todo dispositivo mundo- Rex que teoricamente poderia Só tá acontecendo desgraça, é isso mesmo, pelo amor de Deus. Por isso que o povo fala que é triste assistir Arcane. curar matéria orgânica, mas ele não consegue fazer aquele negócio funcionar, né? Ele vai ver o seu antigo mentor na Cidade Baixa, o Sinjad, que aconselha o cientista a tentar a sorte com o Shimmer, porque é só o que ele aconselha pra Mas todo mundo. mesmo ele Victor sendo- injeta o Shimmer Menos na o Victor sendo meio fraquinho, o cara todo cansado, ele é bonito também, tá? Poxa, mas todo mundo nessa série é bonito. perna e o Núcleo Rex responde. Agora ele tem uma perna mágica, que é muito Teria o melhor do quê? que uma perna normal. O Victor planeja fazer o mesmo com o resto do corpo, mas nesse momento a assistente dele entra pra ajudar e acaba sendo desintegrada. Victor percebe que o Hextech é realmente perigoso demais, mas ele e o Núcleo Rex agora estão definitivamente Ave Maria, mano, só tá acontecendo desgraça. Não é nada, ele é forte pra caramba. Quem é forte pra caramba? Esse menino, o Victor? Não, tô falando que ele, assim, no início parece... Ele tem, é mó frágil, é magrinho, tem a expressão cansada. Claro que ele depois fica forte, né? Ganhou uma perna mágica. Assim, é mó gostoso. Que é isso? conectados. Jace se reúne com o Silco para propor a paz, oferecendo Não, cara, todo mundo é gostoso. Biri, todo mundo é gostoso nessa série. Não tem como. Você olha assim pra um. Você olha pra um secundário e você fica, caraca, que personagem lindo. Como pode? a ele exatamente o que o vilão sempre quis, né? A Cidade Bem-vindo ao Baixa LoL. vai ser reconhecida como a nação independente de Aqui é totalmente diferente. A Arcane é a série assim, bonitona a série. Aí logo você entra lá, é só você correr, bater nas torres e pronto. E eu já vi que comparações dos personagens com a série, os personagens do jogo é mó cagado, cara. Não tem como não. Se o LoL fosse igual a Arcane mesmo, aí eu jogava. Jogava e seria muito feliz. Ia querer todos os personagens.
Mas para que isso aconteça, Vai ver que existe aquela uma carequinha condição. de Jinx 16. precisa pagar por todos os crimes que ela cometeu. Jinx ouve a conversa e se sente traída uma vez mais. E é claro que E a imediatamente história mais um é- quebra-pau começa no meio da confusão. A Jinx nocauteia a Vi, levando a irmã para uma festa maluca no melhor estilo Ave Maria, que lindo. Parece Alice no País das Maravilhas. Cara, o jogo de 2012 queria o quê? Tem atualizações, Nick. Dá pra atualizar e ficar mais legal. ouve a conversa e se sente traída uma Faz vez um LoL 2, baseado em Arcane. Pronto. mais. E é claro que imediatamente mais um quebra-pau começa no meio da confusão. A Jinx nocauteia a Vi, levando a irmã pra uma festa maluca, no melhor estilo de chapeleiro maluco, velho. Onde Eu o falei? Silco também tá amarrado. Ela captura a Caitlyn e tenta convencer a irmã a matar a moça como prova de lealdade. A Vi tenta encontrar algum traço da Powder naquela mulher descontrolada, mas a irmã realmente se foi. Então Jinx, no acesso de raiva, faz o que ela sabe fazer de melhor e começa a atirar pra todo lado. Quando a fumaça se Misericórdia. dissipa, a Vi tá ilesa, mas o Silco foi atingido. Nos seus últimos momentos, Morreu, ele diz que otário, jamais besta, ia entregar morra a menina mesmo, seu porque ela é desgraçado. como uma filha pra ele. Filha é o Então, com o caramba, coração seu doido. Você partido, deixou ela maluca. Morra imediatamente, seu corno. Jinx YouTube censurando essa live todinha. Deixa, Maria. decide que é hora de abraçar de vez o caos. Ela acaba de terminar Não, sua caramba, super arma Nick, para de Hextech, né, passar uma pano bazuca pro tubarão vilão. totalmente Principalmente excelente, esse. estilosa, Cara, que e a lindo. menina toma uma decisão irreversível, marcando o ponto sem volta. No exato momento em que o conselho de Tá tendo Piltover tá votando atualizações. Mas é mais fácil lançar LoL 2. pela paz, ela usa o poder da sua bazuca super estilosa, super charmosa. Ah, eu vi turbinada com esse energia do spoiler cristal falando Hextech que pra eles lançar iam um morrer, foguete que alguém ali. simboliza o início de um conflito em larga escala. A última cena Aí deixa acaba, o né? espectador em suspense com o destino de Piltover e de todos os personagens principais em jogo, enquanto o foguete se aproxima Coisa linda, da janela então. do conselho. E a primeira temporada de Arcane encerra com esse Colocou momento na congelado Jinx. no tempo, uma nota ressonante de tragédia e de tensão, lindo. mostrando que no campo de batalha entre Piltover e Zaun não há heróis ou vilões, apenas sobreviventes observando a guerra que se desenha no horizonte. Exatamente, igual o Enquanto LoL. a sombra do foguete se projeta sobre a torre de Piltover, a história lembra a todos que no mundo de Arcane, a Igual no verdadeira jogo, batalha você só é porque sobrevive cada um de nós e escolhe derruba se as tornar torres. diante do caos. Muito bom, né, cara? E agora que você já refrescou a memória, tá pronto pra curtir a segunda temporada de Arcane, eu vou deixar um outro vídeo muito legal que Refrescaram a memória, gente? Refrescaram aí? Refrescou bem? Vamos ver aqui agora o trailer da segunda temporada e o resumo da segunda temporada também. Isso aqui era pra refrescar a memória de quem só viu a primeira temporada. Agora, se você não quer levar spoiler, mute a live. Vai levar spoiler então? Você tava Vai. certa, Kate. Aí, ó, que lindo. Deixa eu aumentar aqui. A qualidade não está no ar. E eu vi um spoiler muito pesado da segunda temporada no TikTok, cara. Tem nem como. Vou até falar quando que o Enes vai resumir com spoiler, né? Então eu vou falar o spoiler que eu tomei. Tenso spoiler. Eu nem assisti, até eu fiquei triste pelo que aconteceu. Mas enfim, o vídeo aqui agora do resumo vai ser do Enes com spoiler da análise da segunda temporada. Mas enfim, bora continuar aqui com o Enes falando de Arcane. Análise de Arcane segunda temporada. Aumentar a qualidade. Atenção, esse vídeo contém Ação pra caramba, spoiler. treta política, animação perfeita, vocês Ela sabem disso. pintou o cabelo. Galera, Arcane chegou com tudo. Vocês sabem quem é a Rosa Negra? O que o Singed queria com aquele lobo? Você pegou as referências do LoL? Não? Então bora pra primeira análise, com spoiler da segunda temporada de Arcane. Vem comigo que tá pegando fogo. Vamos lá, galera. Lá vem o quente. Hoje eu tô fervendo. Inês Trunks, Peter aqui. É o Ó, Peter. eu não jogo LoL, beleza, mas eu confesso que Arcane tá no top Tá bem, não? 5. Fácil, cara, das Mas a animação é incrível demais, tá doida? melhores séries e filmes animados que eu já assisti. Fácil, Não tem nem ok? como não ser. As tramas políticas, porra, botam muita série famosa no bolso. A ação e a arte é surreal. Arcane é talvez uma das melhores produções que a Netflix já fez.
E agora a gente vai analisar o primeiro ato da segunda temporada de Arcane. Tem spoilers, ok? Então não vai dizer que eu não Spoiler, falei. gente. Se você curtiu a primeira temporada de Arcane, já vai comentando aqui embaixo, manda ver teu like, se inscreve no canal que a gente vai depois trazer o review completo, o que a gente achou, enfim. Tô contando muito com a tua participação e inscrição no canal, ok? Já se inscreve e ativa o sininho. Cara, sem sininho não adianta, senão você não recebe as notificações da gente. Real. Vamos Mas lá. o YouTube também não ajuda, Peter. Personagens novos. Ixi, Eu já vou vai começar começar com assim. um tom mais leve. Vamos falar agora de alguns personagens novos que chamou atenção. O primeiro, sem dúvida, é o amigo da Vi. Bom, pra fazer essa análise aqui, eu só assisti Qual? o primeiro ato, ok? Se vão falar dele no segundo ato, eu ainda não sei. Eu tô na mesma que vocês. Só que no primeiro ato, ele serviu só como escudo pro time da Caitlyn. Era como se o cara não existisse, sabe? Trocou meia dúzia de palavras e só. Foi isso. Ah. Meu Deus, a idade já começa assim? Aprendidinho. Era como se o cara não existisse, sabe? Trocou Peraí, meia a dúzia de qualidade palavras parece que tá e muito só. baixa. Foi isso. Mas deu pra ver que ele não é qualquer Quase. pessoa. Tanto que no terceiro episódio ele vira as costas quando a Caitlyn é nomeada líder lá em Piltover. Fã de LoL, quando vê o escudo, né, já pensa no Brown. Mas não sei se ele tem alguma relação, pelo menos não parece. É o carequinha, Outro ó. personagem novo é a oficial Mary. Eu vi que tem uma galera que curtiu muito ela na comunidade. Aí depois disso surgiu um monte de teorias de onde ela veio, quem que ela é. Teve gente até apontando para as duas meninas da série. A filha do Marcos, xerife corrupto da primeira temporada. E também a Ah, criança caraca, que interage com o igualzinha. Heimerdinger. em Realmente Zaun. igualzinha. Ó, provavelmente Como é que vocês conseguem decorar os personagens inteiros? A história, nome, tudo. De todos os personagens. Porque eu acho que deve ter uns 100 personagens no LoL. Nossa, eu só ia memorizar os personagens que eu gosto e o resto que se lá. não é nenhuma das duas. Junto Também da não Mary tem sei. um cara meio peixe, Muito que fã. parece Gelras. Até agora não falaram o nome dele, mas é visível que ele é um Vastaia. Não dá pra ver muito como é que ele é, mas talvez ele seja de uma das tribos do mar. Talvez uma cara. E por falar em Vestaia, aliada da Mel, a Less também é uma Vestaia. Pelas orelhas ela poderia ser da tribo Brini. Bom, pra quem não faz ideia do que é um Vestaia, eles são uma raça quimérica. Basicamente um Mink do One Piece. Ou qualquer outro exemplo Se chama de animal nerdice. humano. Quem joga LoL conhece bem, né? Tem o Rakan, tem o Wukong, Rengar, Aurora, tem vários outros. Aquele E quase por último, a faliu. personagem nova que mais chamou atenção é a Vixe, menininha que é a Jinx. essa aqui eu levei um spoiler muito legal. Legal. O TikTok é um lugar muito legal, mano. 250 milhões, na moral, que isso? Muita grana pra uma animação só. Pô, mas aí você olha pra animação e você fica assim, caraca! Minha nossa, nossa, nossa. Não é só os bonecos. Acho que eu não sei se é 3D misturado com 2D. Acho que eles pegaram o modelo e botaram o traço de 2D pra ficar mais bonito. Faz Ainda amizade. tem as É bom explosões ficar de olho nela, animadas, porque eu tem um não vou monte nem de revelar o nome coisa, mano, mas misturado. pra quem assistiu os três episódios, ela tava usando um chapéu bem parecido com o do Timo. Se a gente for levar em consideração que a imagem do Timo tá estampado no fliperama, A no criança esconderijo da acabou. Jinx, Não dá fale pra imaginar isso. que ele é um personagem popular entre as crianças. Olha que coisa linda você. Você não está vendo isso? Eu levei um spoiler no TikTok. Agora, Eu não vi Arcane. E aí eu levei o spoiler e fiquei, caramba. O Timo em si é um personagem real em Arcane, não dá pra saber. Se for Se eu não vi a entender porque primeira, ele tava imagina no a fliperama. segunda. Pelo menos no primeiro ato, esses personagens ficaram no plano de fundo, sabe? Deixando a história da primeira Eu só vou temporada se assistir quando resolver. tiver no quarto criar um novo ato, conflito. beleza. Mas deu pra ver que a menininha com o chapéu de Timo tem uma ligação muito forte com a Jinx. Mortes importantes. Bom, esse vídeo tem spoilers, mas eu não vou falar nada que não tenha aparecido no primeiro ato. Até porque até o momento que eu gravei esse vídeo aqui, eu ainda não vi o segundo ato, ok? Mas as Já. Não, acho que não finalizou, né? Deve tá no segundo ato agora. Porque eu acho que não tem resumo. Isso aqui é mais uma análise. Eu achei que era resumo. mortes desse episódio, aí sim a gente tem que comentar, cara, não tem jeito. A explosão da Jinx levando uma tacada só metade do conselho. A Eu mãe da sei Kate é lá. a principal vítima. Depois que a Cassandra morreu, ela deixou o legado da família pra Kate. Isso virou o jogo completamente. Foi depois disso que o ódio pela Jinx cresceu. E Não pra vi piorar a nada, situação, é o ataque complicado. durante o Memorial das Vítimas deixou a Kate ainda mais focada em acabar com os problemas de Zaun. Eu falo da Kate daqui a pouco, a gente também tem que falar da morte da Rhaenys. Ela era membro dos Hein? Barões de Zaun. E pra quem não entendeu quando ela fala pelo meu filho, quando aponta a motosserra pro Jace, é porque o filho dela foi morto pelo Jace na primeira temporada. Foi um acidente, mas mesmo não assim sei dá quem é pra entender o você, lado da mãe, mulher. né? Assim, galera, a morte da Felizmente, Cassandra né, desculpe, impactou moça, diretamente você morreu. o futuro Sei nem da quem é Caitlyn você. de Piltover. A morte da Rhaenys não foi tão impactante, mas deixou também, né, um vazio em Zaun. Não é? Porque, pô, os Barões da Química estão morrendo um a um.
Primeiro o Finn, depois o Silco, e agora a Rennie. Restou só a Margot, o Cross e o Smith. No caso do Smith, ele levou uma surra no primeiro Meu ato. Deus do Provavelmente vai céu. ficar fora da atividade. Ó, galera, eu não fiz um tópico sobre os Bicho é barões da esse? química, Que até porque bicho é esse? eles aparecem na primeira temporada. Mas é um conceito muito bom. Eu vi que existem outros barões da química no universo de League of Legends. Então, assim, eu acredito que são cargos que devem existir com o tempo. Acho que seria interessante se tivesse mais histórias Não em entendo Zal, nada que além você do tá vôlei da falando, Jinx. Peter. Não agora, sabe? Não Talvez jogo sobre o LOL. passado, mas é um lugar que renderia fácil outras obras sem precisar explorar essa disputa com o Piltover. Mudanças de personagens. Ó, galera, essa temporada levou a Caitlyn do 880, ok? Foi tipo do 880. Eu acho que o ódio é o que explica essa mudança. Mas, de qualquer forma, ficou bom pra caramba. A Kate finalmente entendeu que ter sobrenome não garante respeito. Pode te dar influência, mas por trás todo mundo fala mal de você, né? No primeiro Então. episódio, quando ela resolve ir atrás da Jinx, galera, aquilo ali foi de arrepiar, foi maneiro pra caramba. Ela montou uma equipe, foi lá no conselheiro Salo e, porra, e mandou ele calar a boca. No finalzinho do primeiro ato, né, ela ia meter uma bala na Jinx. mulher Independente linda, se a vai, a criancinha Nossa. tava na frente. Isso, então, Tá vendo, gente? Porque eu sou bi, existem muitas mulheres bonitas nesse mundo. Aí fica difícil você continuar hétero. traz um peso muito grande pro personagem. A gente viu ela conhecer a Vai, depois tem um romance e por fim, né, tem essa quebra de relação no final do episódio. A Vai então nem se fala. De todas ali, ela é que mais sofre. De um lado ela perdeu a irmã, né, que virou praticamente inimiga dela, do outro perdeu a Kate, que era praticamente a única esperança de viver uma vida feliz. Os pais, depois de morreu o tantos cara anos. que cuidava dela, Sim, ela morreu ficou destruída os com tudo amigos, isso. morreu Ok, vocês todo podem até mundo. dizer que a Jinx também sofre. E sim, a Jinx é vítima, né? Falar que ela sabe tudo o que tá fazendo seria covardia. Pô, ela perdeu o pai adotivo, se sentiu abandonada pela irmã. Basicamente teve que lidar com a morte acidental dos melhores amigos, que foi causada inclusive por ela mesma. E depois matou o outro pai adotivo, que era o Silco. Dá pra imaginar isso, cara? É tipo um background muito triste, né? Eu entendo sim que ela vai ter que responder pelos crimes, porque, porra, ela matou E não é muitas pessoas. pai, ele não é pai adotivo, pai de passar pano pra aquele desgraçado. Mas a Powder, dentro Morre dela, imediatamente, deve sofrer muito. O que a morre. gente vê é praticamente uma manifestação dos Morreu, traumas sendo graças a reforçados Deus. pela cintila. Agora vamos lá, saindo um pouquinho dessas três protagonistas, vamos falar do Jace e do Victor, ok? Ó, o Jace finalmente foi pro lado da Forja. Agora ele vai focar na ciência como deveria ter feito desde Mano, o esses começo. dois, quando eu vi, eu achei que eles são. Assim, não sei. Mas pra mim parece muito um casal gay. Sei lá. Só acho. Parece assim, mas eu não tenho certeza. Ser político não combina com ele, né? Bom, quanto ao Victor, esse sim tá tomando um rumo maneiro. Acho que tá ficando bacana isso. Depois que ele saiu do coma Ele e lá o com Victor, o no Nuclear caso. Rex, o Victor foi embora pra Deixa Zal. Pra ele, quem não não. lembra, porra, ele veio de Odeio Zal, foi ele. treinado pelo Singer até alcançar Piltover. Só que depois da morte da Sky, ele cansou do Nuclear Ou Rex. você não sabe, mano, na primeira temporada parece que é. Como é que tu não percebe? Pediu pro Jace destruir o núcleo. Então assim, o Victor praticamente tinha desistido da vida. A morte da Sky Tá, mas afetou pra irmãos, muito ele. entendi. Mas agora em Zal ele encontrou um novo Sei significado. lá, porque nos que eu vi lá, eu fiquei. O que A relação deles é meio estranha. Eu só Parece o irmão na broderagem, sei lá. não sei como que ele vai assumir o manto do Victor do LoL. A gente teve a referência Victor do do terceiro LoL. braço usado no jogo, lá na primeira temporada. Mas agora ele foi para um caminho completamente diferente. Ele consegue curar as pessoas com o poder do núcleo. Se bobear, dá pra dizer que os dois são um só. Lembrando que ele só conseguiu suportar o poder do núcleo e não foi desintegrado. Ah, que ficou igual mais Sky, bonito, meu porque ele Deus. usou uma versão modificada de cintila. Complicado feita por gostar Singer. de homem com olhar Provavelmente, cansado. né, isso ajudou ele a sobreviver mais uma vez na segunda temporada. Cabeludo E ainda falando também. do Jace, galera, ele se uniu com o mestre dele nessa temporada. Os dois tiveram uma intriga na primeira temporada, mas agora Heimerdinger e Jace estão se ajudando. É muito e o fofinho Echo o tá Heimerdinger. junto deles. E a missão deles, né, porra, indo pro centro de Piltover pra ver o dispositivo de segurança dos cristais arcanos. Pô, Ele aquilo pegou foi a maneiro marreta demais. dele, Primeiro gente, que o mundo a arcano tá marreta. reagindo ao uso excessivo do Hextech. Começou a atingir a árvore do Echo. O mundo arcano parece estar afetando o mundo físico, né? Algo assim. Mas provavelmente a gente só vai entender melhor isso no quarto episódio. Mas deu pra ver, galera, que algumas noções de tempo e espaço, né, são meio que ignorados dentro dessa dimensão do arcano. Vamos falar melhor sobre isso na próxima semana, ok? Mas um ponto que vale a pena a gente discutir nesse vídeo aqui, porra, é sacanagem Piltover quando eles jogam a segurança da malha de cristais perto dos dutos que levam água pra Zaun. Porque assim, galera, se der ruim, quem vai sofrer mais uma vez é Zaun. Sacanagem. Ixi. Mas ok, vamos entender melhor essa parte no próximo tópico. Antes disso, a gente tem que falar de um último personagem que tá ganhando forma. Warwick. Tá claro pra todo mundo quem é o Warwick, né? Pelo menos eu pesquei isso Não. desde a primeira temporada. Essa pessoa, Não. que eu não vou falar o nome, ok? Tá sendo Não modificada jogo pelo lá o Singer. Peter. Bom, Resume a isso gente aí. sabe que o Singer não gosta de ver as experiências morrerem.
Então, essa pessoa é meio que diretamente uma experiência Nossa. do 5, né? Lembra daquela salamandra dele? O na Echo é o primeira temporada? protagonista. A Rio? Então, ele deixou claro pro Victor criança que não poderia deixar ela morrer. Várias vezes a gente vê ela em tanques na primeira temporada, mostrando que ele ainda estava tentando. Ele faz isso por bondade? Eu acho que não. Até porque ele criou a cintila que matou muita gente lá e ferrou a vida das pessoas. Mas eu acho que ele faz isso pela ciência, cara. Ele não quer perder nenhum avanço, né? Algo do tipo, algo assim. Tem uma cena que ele vai numa floresta pra pegar o corpo de um lobo de 2 cabeças. LOL, E assim, não quem tira joga isso LOL da só minha com a hora que cabeça, tava que rolando é ali. isso? Os lobos são um dos monstros da Jungle. Eu achei maneiro esse detalhe pra caramba. Inclusive, o Heimer também deixou uma referência sobre a Jungle. Ele vai dar um sinal pro Echo enquanto os dois estão invadindo Piltover. E ele fala, Rubrivira saiu da selva. Rubrivira é outro monstro do LoL. É o que a galera chama de Red. Além dessas referências da Jungle, teve também referência pra Jaina. A Jaina no jogo é um espírito elemental que ajuda a galera de Zol. A série mostrou isso também. Deus. É basicamente uma deusa pra eles. Isso ficou maneiro pra caramba, né? Com certeza a gente vai ver Cara, que é mais mais desses lindo do deuses e mundo. entidades nesse universo. Política! Cadê o WW? Bom, galera, pra mim esse aqui é o ponto-chave da série. Tá aí, Nick. Entrando e depois... Política. Na boa, cara, ó, eu nem falei da Ambessa antes para falar melhor dela nesse tópico aqui. Ainda não foi explicado, mas a Ambessa Nome de personagem. Mikami. Tá em LOL, mano. Poxa, não sei, mano. Não sei ler LOL. não veio pra Piltover pra passear. Difícil, Ela já ó. demonstrou que quer ter acesso à tecnologia Hextech. Bom, mas lógico, isso aí eu acho que qualquer líder político iria querer. O ponto principal da Ambessa tá no controle. É quase que um Game of Thrones, né? Ela percebeu o conflito entre Piltover e Zol e quis tirar proveito disso. Primeiro ela apoiou o Salo pra tentar a invasão. Depois ela fez a Rhaenyra atacar Piltover. O que, tipo, mudou completamente o jogo. Tá aí A Ambessa nerd. deixou claro pra Mel, quando ela era criança, que daria o mundo pra filha, caso ela merecesse. Mas assim, eu acredito que na visão da Ambessa, a Mel não mereça. Mas com a experiência dela, ela percebeu que a Kate tem sangue nos olhos pra fazer o que é preciso. Então o que ela fez? Ela manipulou o Salo pra depois dar o poder pra Kate. E aí, com isso, ela ganha apoio de uma das casas mais fortes de Piltover. Só que ainda tem a Mara. A Mara tá com a Ambessa, disse que sabia o que ela queria em Piltover. E nessa mesma hora, a Ambessa deixou escapar que o filho dela morreu por algum motivo relacionado à Mara e a galera da Rosa Negra. Quem é a Rosa Negra? Bom, vamos lá. Dentro do League of Legends, a Rosa Negra é meio que uma organização secreta de Noxus, de onde vem a Ambessa. Ela é liderada pela aristocracia, mas geral usa máscara durante os encontros, né, pra esconder a identidade deles e tal. Essa ordem é mais antiga que Noxus, trabalha na sombra. Nick ia gostar desse... Como é? Grupo secreto. É tipo, sabe que me lembra? A Corte das Corujas do Batman. Algo nesse sentido pra vocês entenderem, ok? Uma analogia pra vocês entenderem. Eles trabalham nas sombras e controlam a política de Noxus. Talvez por isso a galera foi atrás da Ambessa. A Rosa Não Negra tá gostei acima muito até da mesmo Ambessa, dela e meu, Noxus não vai quebrar querer que ela demais no pegue algum jogo. poder em Piltover. Sempre Talvez por tem um isso quebrado no levaram jogo. também a Mel. Enfim, galera, o fato é que no jogo, a LeBlanc costuma ser um Aí o povo fica, nossa, adoro essa personagem, ela é forte pra caramba. Aí depois tiram a parte que ela tá quebrada e ficam puto. membro importante da Rosa Negra. Tem também o Vladimir, a Elise, né? Minha Outros que fazem nossa parte também, ou que senhora, tem tem relações com gente eles. bonita nesse Só jogo. da organização deixar a Ambessa desesperada é sinal que eles são O problema é que é cascadores, muito assim, pô, difícil deixaram a pra Ambessa mim. desesperada, né? E pra finalizar aqui Não sou sobre política, a inteligente série tá de parabéns pra também com fazer essa relação estratégia. entre Zon e Piltover. Ela é muito Quando a chata. Kate revelou o segredo da família dela, cara, na hora eu só consegui ficar pensando na hipocrisia, né? Que Zon passou por um período de crescimento das indústrias. Só que ao mesmo tempo, o ar da galera que vivia lá embaixo ficou péssimo por causa disso, né? Esse gás Vixe, passou a São ser chamado Paulo. de cinza, mesmo que ele fosse verde. A galera Tô de Piltover brincando, foi gente. lá e tirou o gás, armazenando em dutos. É o mesmo gás que a Kate usa pra atacar Zon. Nem Pô, eu, galera, eu sei é. que quando se trata de política, né, o assunto é complexo pra caramba. Só de envolver pessoas, a coisa fica difícil de lidar. Mas, na boa, usar o gás pra atacar Chata, ela é um Zon... inferno, meu Ah, Deus, é gente, ela é demais, tão... né? Não ficou claro, Aff, mas Maria, como as o que cidades que são ela- ligadas, O que ela fez no jogo pra ser tão odiada assim por vocês dois? essas empresas podem ter ajudado a enriquecer Piltover. E agora o gás ainda é usado contra Zon. Então assim, imagina tu viver numa cidade que em qualquer momento pode abrir dutos e você morrer com gás. Percebe isso? Sem falar na bandidagem vendendo drogas nas ruas. Sem falar no dispositivo de segurança que Piltover colocou bem lá no centro, que se explodir, atinge Zon. Né? Então assim, além desses problemas, a série ainda traz a Ambessa e os interesses dela relacionados a Noxus. Agora Pior tem que você também vai ver, a Rosa não. Negra. Pô, galera, Eu cada não vou jogar, episódio não. Piltover fica cada vez mais distante Não adianta da que você- utopia que ela vende pro exterior. Não. Eu acho que é esse o foco na política que faz Arcane ter um peso maior do que qualquer outra animação. Por mais que tenha Yordle andando pra lá e pra cá, magia, tecnologia avançada, Depois assistir o o conflito resumo de entre Ambessa. Piltover e Zon lembra muitos problemas sociais reais.
Não é só uma série de fantasia. acho que não dá, Vamos ver o porque seguinte, meu veredito já ainda é o 8 e mesmo. 3. A segunda temporada de Arcane tá E eu imperdível, fecho cara, às você 8 tem que ver. É um horas. must, ok? Eu deixei alguns encontros Só sem em comentar ordem de que eu deixo propósito. até A parceria 9 da Jinx horas. com a Civica, por exemplo, essa eu quero que vocês vejam sem spoilers. Semana que vem, dia 16, tem o segundo ato da segunda temporada de Arcane. Fica ligado, galera, até lá eu vou voltar aqui com mais Arcane pra vocês, explicando alguns pontos com mais spoilers. Então tamo junto pra caramba. Então pra isso você precisa sim estar inscrito aqui. Toca Obrigado, aqui, Peter, se pela inscreve no canal, análise. ativa o sininho, porque essa semana eu vou trazer mais informações sobre Arcane, mais esse mundo de LoL pra vocês ficarem totalmente por dentro. Vai ser Semana LoL. Tamo junto pra caramba. Galera Semana de LoL, LoL. tô com vocês, eu não me xinga não, eu adoro vocês. Valeu, uhul, fui! Meu Deus, ele puxou a veia, tá igual você sabia. Ai, que bonitinha aqui a Jinx.